Beleza? Renan Santos daqui. Vou falar de um assunto um pouco delicado. Já faz um tempo que eu tô querendo falar sobre esse assunto. Eu era para ser um dos primeiros vídeos do canal, mas não foi. É um vídeo, vou tentar ser breve, porque senão vou fazer algumas outras partes explicativas. Vou estar depois editando para dar mais interatividade. Esse vídeo eu vou fazer direto, não vai ter edição. Porém, eu vou estar postando o link no Instagram, o link em algumas outras redes sociais e postar alguns trechos no IGTV do Instagram. Bom, eu queria falar sobre esse assunto, né? Porque o canal, eu acabei falando algumas coisas de política, mas eu queria falar mais sobre o que eu vivo, convívio, entendeu? Algumas coisas, alguns diálogos, né? E o principal foco desse vídeo é sobre uma coisa que aconteceu e ainda acontece, mas não com muita frequência, mas já aconteceu com muita frequência. Sobre pessoas da internet, né, que se diz crentes, que se diz cristãos, que se diz pessoas entendidas da palavra, mas essas mesmas pessoas se mostram um pouco conturbadas, umas pessoas bem... Quando elas começam a falar que são cristãs ou citar alguma coisa bíblica, elas se mostram muito, como é que eu vou te falar, superiores, assim, elas se acham as pessoas mais intelectuais e tal. E com essa intelectualidade que ela tem, que ela alcança, ela começa a falar sobre... ela começa a acusar pessoas. E como acontece isso? Há um tempo atrás, tinha um rapaz na internet, ele postava muitos vídeos, e ele falava que caçava, vamos dizer assim, acontece nos dias de hoje, há um tempo atrás era muito mais falado, é um famoso caçador de pregadores. O que é um caçador de pregadores? É o caçador de maçons, caçador de... enfim, várias coisas. Principalmente, essas bases começaram em mensagens subliminares. Aí eu vou estar simplificando nesse vídeo aqui um pouquinho sobre mensagens subliminares para explicar para você que não entende. Então, tem um exemplo aqui, eu já vou te mostrar. O que acontece? Aconteceu uma época, principalmente nesse negócio de mensagens subliminares, sobre a questão da Coca-Cola. Tinha um pessoal que falava que se você unia tudo no símbolo da Coca-Cola, virava um capetão com chifre. E Coca-Cola significava que era invocação de demônios e um monte de coisa. E você ficava ali, meu Deus do céu, que eu não vou mais tomar Coca-Cola. Aí você ouvia uma outra propaganda de alguma outra propaganda não, mais um vídeo desses tipos de cara que ficava caçando essas mensagens subliminares e falando sobre determinadas coisas. Tipo, você vai dar um exemplo aqui do livro da Michaelis, que eu achei esses dias, né? Notei, livro de inglês e português. Nem tem um símbolo aqui, né? Que seria Estados Unidos, né? Um mar ao redor, né? Alguns principais estados. É bem divididinho aqui, mas eles fizeram um desenho. Mas se um cara, né, desses tal mensagens subliminares ia ficar falando aqui, olha, isso aqui é um código do Satanás para dizer que... Meu, sério, velho. Nossa, filho, eu sofria de raiva, porque eu sempre quis postar sobre esse tipo de vídeo. Eu sei que hoje em dia é muito mais difícil da gente caçar, é muito mais difícil achar esse tipo de vídeo. Não é tão assim comum, né? Tem, mas não é tão comum, né? Não são vídeos que entram em alta, não são vídeos que toda hora estão ali, né? Às vezes você caçava uma coisa, aparecia um monte de coisa desse tipo. O que acontece com essas pessoas, né, que fazem tal de mensagens subliminares? Eles iam lá também pesquisar na Bíblia e mostrar, pegava textos, né, nem pegava um texto bíblico, que pegava um contexto, algumas pequenas partes da Bíblia e ficava lá falando e tal. Porém, nessa época ainda estava tranquilo sobre a questão das mensagens subliminares, né, falando da Disney mesmo. Vou dar um exemplo aí de uma empresa grande que eles fizeram vídeos desse tipo. Então, beleza. Até aí, tudo bem. Algumas pessoas falam, meu, isso é ridículo, é caçar, né? Tem um filme, eu vou deixar o nome dele aí embaixo, se chama Número 23.
É um filme que, mano, se você observar num lado só, que é o do filme do Jim Carrey, não foi um bom filme que ele fez, né? Eu não gostei muito da atuação dele, porque é um filme de terror, entre aspas, assim, tentando demonstrar um pouco de terror. E o que acontece? Nesse filme acontecem fatos desse tipo, né? Que tudo que ele fazia voltava-se ao número 23. Tudo. Assim, ele gostava de rosa e mostrava que a tonalidade do rosa com vermelho dava o número 23. Vermelho com branco dava o número 23. Aí ele entendia que a data de nascimento dele dava 23. E se ele caçasse tudo dava 23. Só que assim, se você for analisar bem, tipo assim, às vezes ele pegava uma data, tipo 22/1 de 2000. Dá um exemplo. Aí você coloca 22/1/00. Certo? Não somos 2000. Deixa o 2000 pra lá, só o 00, né? Que é assim que vem na data, né? Aí você coloca aqui 22 mais 1, olha, 23, né? Não, mas tá bom. Aí daqui a pouco pegava um outro número. 17, né? Mais... Vamos lá, mais 6, né? Aparecia 17/6. Aí fala, 17 mais 6, número 23. Sabe, é uma coisa chata isso. Falar a verdade, é chato isso. Não existe essa. Você tá caçando isso. Ou não, né? Outro exemplo. Vai. 30 menos 7. Aí o cara, olha, mais uma vez o número 23, né? Mas da onde ele entra a base que tem que entrar um 30 menos 7? Às vezes é dia 30 do mês 7. Não, é uma mensagem subliminar dos mundos. Mano, começa a inventar um monte de baboseira e você começa a ficar doido, vamos falar a verdade. Nesse aspecto. No filme, o número 23, o Jim Carrey acaba ficando até maluco, né? No filme, né? Não na vida real. Acredito que não, né? Ele era meio doido, assim, mas as comédias. Mas no filme, você acaba ficando... Cara, que bagulho louco. Se você for ver bem, ele caçou aquele número. Ele foi atrás daquele número. Não foi tipo assim, não, esse número só aparecia pra mim. Não. Para. Mentira. Agora acontecendo, como eu falo um pouco sobre minha religião, um pouco do cristianismo, né, que eu sou cristão, né, então, trazendo isso para algumas outras pessoas, principalmente esses cristãos muito obcecados, peguei a palavra, obcecado, o cara fazia de tudo para mostrar que um determinado produto era produto oferecido a Satanás. A gente pode até pensar, tem, lógico, às vezes tem. Só que a gente não pode relativar uma das coisas que, se a gente for no aspecto bíblico, isso é um estudo, tá? Isso é uma base que eu entendo. É o que eu entendo, por isso que eu acabei ficava revoltado com as pessoas falando dessa forma. Cara, Jesus, ele morreu na cruz, correto? Quando ele morreu, ele venceu a morte, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressuscitou, todos os poderes das trevas, tudo que Satanás tinha, todo o poder que ele tinha, foi trazido para Deus. Então assim, vou dar um exemplo aqui básico. Presente, tá, beleza, é um livro de inglês, eu preciso muito, né, para falar inglês, português, pegar a tradução, legal, tal, né, uma coisa que vai me edificar. Porém, alguém fala, olha, aquela pessoa mexe com feitiçaria, mexe com magia negra. E é claro que ele deve ter oferecido isso para Satanás. Cara, o que você faz com isso? Você taca fogo? Você joga fora? Você vai lá, ofende a pessoa? Não. Cara, você acredita na sua religião, correto? Na nossa religião, cristianismo, fala, ora, abençoa. Então vai lá, unge isso aqui, abençoa, Senhor. Pode ter sido um propósito totalmente diferente para esse livro. Mas não, eu coloco ele em tuas mãos. Cara, todo o poder do Senhor vai sobre todas as coisas. Então, não levando esse aspecto, cara, não existe isso de... eu peguei uma coisa, era amaldiçoada e... Lógico, tem algumas coisas que são oferecidas, sim, claro. Mas se você orar, cara, o poder do Senhor é muito mais forte. Correto? Amém? Cristão? Beleza. Agora vamos pro outro que a gente vai entrar nesse aspecto. Primeiramente, como sempre tinha esses vídeos de mensagens subliminares, aconteceu que alguém começou a caçar
algum youtuber começou a caçar tanto pregadores, que ele falava que os pregadores tinham aliação com maçons, com aquele triângulo lá, eu sei lá, que é um olho, né? Falava que era isso, que é... Mano, pode existir. Eu acredito que exista essa religião maçom, né? É uma religião, tal. Mas, vamos dizer assim, o cara tá lá em cima do púlpito, né? Falando ali de Deus, cara. E tá tendo a revelação da palavra. Tranquilo. Se ele falou alguma besteira, cara, foi a carne. Ah, mas ele não pode ter influência como maçonaria? Pode, velho. Pode. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Deus, disse em sua palavra que maldito é o homem que confia no outro homem. Correto? O que nós devemos fazer? Nós devemos respeitar nossos sacerdotes, que são os pastores, os pregadores. Sim, devemos. Eu respeito muito meu pastor. Porém, né, muitas das vezes ele vai falar alguma coisa que não é ali do contexto. Mas isso não vem ao fato. Entendeu? Às vezes ele vai falar alguma coisa que ele viveu, alguma coisa que ele passou. Porém, agora, voltando a essas pessoas que caçaram muito. Você viu um pregador que ficava famoso, né? Um pregador que pregava muito. Você ouvia a palavra do cara e fala, nossa, que da hora, né, velho? O cara tem uma revelação. Aí vinham esses caras e falavam, olha, ele é envolvido com maçonaria. Olha só, ele falou isso uma vez lá numa entrevista. Ele falou isso numa pregação. Isso não existe. E o cara tenta contextualizar com a sua, né, toda a sua intelectualidade, toda a sua esperteza, dizendo que é só eu que sou o dono da razão, e falando sobre ele, que ele consegue fazer, que o cara lá, o pastor, o pregador lá, ele é um mentiroso. Só que na verdade, não tem prova. Teve outras situações que aconteceu com o Cabo Daciolo, que como ele disse que ia ser presidente, ele chegou e falou que o pastor Marco Feliciano era maçom, e o Silas Malafaia também. Cara, eu acompanho muito pouco o Marco Feliciano. Não sou um fã dele. Eu gosto das pregações dele, né? Gosto das pregações dele, respeito ele como um pastor. Vai ter algumas coisas que ele vai falar que eu não vou concordar. Assim, normalmente. Como qualquer outro pregador, certo? Mas vai ter. Tem que cortar um pouquinho. Cortou o celular. Mas voltando. Que nem eu tava falando do Marco Feliciano. Não tem tudo, eu não vou concordar com ele em tudo, né? A gente não concorda com tudo. Nenhum dos pregadores que a gente, nossa, gosta de ouvir, não vai concordar com tudo. Tem coisa que você vai interagir. Porém, ele falou que era maçom, né? O pastor Marco Feliciano. Tudo bem, se ele for, cara. Agora uma coisa que é real. Uma das coisas, vamos entrar no meio. Se o cara faz algum tipo de feitiçaria, faz algum tipo de seita, ou o que for, não importa. O que importa para você, cristão, eu quero que esse recado seja para você. O que é importante para você é você ler a Bíblia e você se encontrar com o seu Senhor. Correto? Para de ser, principalmente, um cara que vai ficar recebendo a cura esperando Jesus chegar na sua casa para te dar a cura. Seja como uma mulher do fluxo de sangue. Seja como aquele paralítico no tanque de Betesda. Deus perguntou para ele, quer edificação? Ele falou, olha, Senhor, não tem como, né? Porque toda vez que eu tento pular no tanque, alguém pula antes do meu lugar. Ele falou assim, tô te dando a cura, vai, levanta, toma teu leite e anda, acabou. Simples. É isso que eu quero que você busque. É você buscar o Jesus Cristo, correto? Ele disse que estaria conosco todos os dias, correto? Ele voltou ao Pai, mas ele deixou o Espírito Consolador, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que curava, o mesmo Espírito que profetizava, o mesmo Espírito que fazia
movia a coisas com a fé. O mesmo Espírito que, mudou uma nação, mudou o jeito de pensar de muitas pessoas. Esse mesmo Espírito Santo está nos dias de hoje. Se você crê nisso, se você crê nessa palavra que Jesus disse, cara, então por favor, velho, de ficar caçando pastores, ministradores, pregadores, qualquer cara do tipo, dizendo que eles são maçom, que eles são isso, porque por isso que a igreja deles tão cheia, né? Vi exemplos também com a questão do Bispo Macedo. Não sou da igreja dele, respeito ele também como uma autoridade sacerdotal, né? Ele é um bispo, né? Ele é um bispo. Independente se ele faz o que ele faz lá, que o pessoal fala assim, ele pega dinheiro. Não importa, velho. O que você tem que importar é aquilo que Jesus disse. O que Jesus disse? Está na palavra. Simples, velho. O que tem que parar esses cristãos, esses crentes, é ficar ouvindo muito pregador e não exercer, velho. Quando o seu pregador abre a palavra, olha, abre a sua Bíblia aí, em Isaías 9, hoje vamos falar, né, que virá o Senhor, né, o conselheiro, o príncipe da paz, pai da eternidade, né, o Emanuel, né, o Senhor conosco, né, beleza. Tem ali um texto, ele vai falar um pouco de Isaías 9 e vai, né, ministrar sua palavra. Porém, quando ele fala assim, abre sua Bíblia em Isaías 9, era porque você já deveria estar praticando essa palavra, querido. Desculpa. Tem que estar lendo. Seu pregador às vezes pergunta pra você, vocês sabem, às vezes eu já vi muitos pregadores assim, ele tá ministrando lá Mateus 26, né, dá um exemplo ali, tá, Mateus 6, né, que é quando, Mateus 5, né, quando Deus está no monte, Jesus está no monte, e está falando com o seu povo ali sobre as bendicências, né, agora eu não lembro muito bem, mas tudo bem. Ele está lá no monte, está ali ensinando as pessoas, correto? E nessa parte, muitas das vezes, o cara vai puxar o gancho lá do Velho Testamento e vai puxar um do Novo Testamento. Eu já vi muito ministrante fazendo isso. Então ele vai, pega tal, vai. Às vezes a pessoa que não tem muita prática com a Bíblia fica ali perdido. O que eu faço? Abre o celular. Legal, o celular é legal, mas, prática com esse livro. Pratica. Em Josué, fala. Meditar na palavra do Senhor, dia e noite. Muitas pessoas pegam a palavra de Deus e não medita dia e noite. Pega ela, porque vai ter culto, eu vou ler. Porque o ministrante falou pra gente ler, eu vou ler. Porque, sei lá, eu vou ministrar, né? Eu tive a oportunidade ali de dar um testemunho, eu vou ler. Não, você tem que ler todo dia, você tem que viver essa palavra. Você tem que estar ali, ligado a essa palavra. E esse é o problema dessas pessoas, que elas ficaram, vamos dizer assim, divididas. Muitas pessoas saíram da igreja, muitas pessoas acabaram se afastando, porque, esse cara apoia muito aquele cara lá, porque o cara no vídeo lá na internet falou que esse cara é maçom. Para, velho! Para! Desculpa, mas se o cara é maçom, não vai importar. Tá, se ele... Importa sim. Mas... não vai mudar a sua estrutura. Você buscando o Senhor, você vai buscar o Senhor, não a seita do cara que ele tá falando lá. Se você quer o Senhor, você vai encontrá-lo. E isso fala em acho que Ezequiel: buscar-me-eis e achareis, se me buscares de todo o coração. Ele falou. Ele, o Senhor falou. Agora para com esse negócio de ficar buscando pregador, buscando o erro do cara, velho. Porque acha que o pastor tem uma vida perfeita e plena. Desculpa, mas o único santo e pleno e perfeito foi Jesus. Nem Paulo foi santo. Paulo teve suas falhas. Até mesmo ele pediu para o Senhor. Orei 3 vezes ao Senhor, pedindo para que me afastasse aquele espinho. Porém o Senhor olhou para mim e falou: minha graça te basta. E já era, velho. Então quer dizer, quando você vê um pastor que tá muito tempo levando cacetada e o cara tá ali firme, é porque a graça do Senhor basta pra ele. E já era. Ele tem um monte de falha. O cara, ele não sabe ministrar direito, mas ele é legal.
Ele é uma bênção, ele conversa com as pessoas, ele é amoroso, mas ele não sabe, vamos dizer assim, ele não é teólogo, né? Ele sabe um pouco da Bíblia, ele vive um pouco da Bíblia, mas ele não é teólogo. Mas ele é pastor. Respeite ele. Entendeu? Não fique ali falando, porque o cara sabe um pouco, é porque ele é maçom, porque... Pelo amor de Deus, cara. Ainda bem que deu uma parada, deu uma amenizada, mas de vez em quando a pesquisa aí, você acha vídeos desse tipo. Foi de novo. Voltando. Eu acho ridículo isso, cara. A pessoa ficar criticando o pastor, criticando o pregador, falando que ele tem envolvimento com determinadas coisas, em vez de você orar e falar, Senhor, se tem alguma coisa na vida dele, liberta. Simples, velho. O mesmo Jesus Cristo que curou, que salvou, cara, ele tá presente em todo momento, velho. Jesus disse que onde se reunir uma ou mais pessoas, uma ou duas ou mais pessoas, em nome dele, ele estará lá. Simples, cara. Então começa a parar com esse mimimi. Para com esse negócio. Ainda bem que tem parado muito com esses vídeos, mas pode voltar, né? Vai. Meu, esse é um negócio temporal. Parece ter não vou falar temporal, mas é sempre acontece de pessoas falando, acontece um boato com o pastor, aí já vira uma repercussão, né? E principalmente no mundo gospel. Porque eu vi um pastor ali falando em umas línguas estranhas, né? Ninguém respeita mais ninguém. Aí vem um cara tudo teólogo, fala assim, porque eu não acredito em línguas estranhas. Cara, eu não tô nem aí, velho. Vive com o Senhor, cara. Entra no teu quarto, no seu secreto. Ora o seu pai em secreto, que ele te responderá em secreto, velho. Para de olhar a vida do irmão da direita, da esquerda, o da frente e trás, o pastor, porque todos eles têm uma vida, todos eles têm erros. Jesus também disse, tira a trave do teu olho. Pare de querer tirar a trave do olho do teu irmão e tira do seu próprio, né? Quer tirar às vezes um farpinho, tem alguma coisinha impedindo o cara ali, mas o cara não vê a trave, não vê aquele problema que tá na vida dele. O cara tá ali querendo falar pro irmão lá, aquele irmão ali, meu, só peca, né? Vou dar um exemplo ali, o cara só fala palavrão. Às vezes quando ele tá nervoso ele fala palavrão, mas quando você tá nervoso, você não fala só palavrão, você bate as coisas, você xinga a esposa, você xinga os seus filhos, você xinga todo mundo, você faz uma algazarra, você sai da bênção, faz um monte de besteira, até sair da igreja quer sair. E às vezes o cara fala um palavrão, até pede pro Senhor ali no secreto. Vai lá, ora, bem legal, da hora. Mas o principal foco era você orar em secreto. Porque é no secreto que você mostra quem você é pro Senhor. É realmente onde Deus sabe quem é você. Isso é provado em Isaías 6. Quando Isaías teve uma presença com o Senhor, ele mostrou quem ele é de verdade. Ele não mostrou nada do que ele era antes da Bíblia, porque ele tinha um primo que era rei, então para ele era tanto faz, tanto fez. Mas no momento que Deus se apresentou para ele, ele falou: ai de mim, porque sou um homem pecador. Como um profeta vai falar que ele é um homem pecador, cara? Ser um profeta, era santo, era um cara ungido e tal. E o cara, na presença do Senhor, ele reconheceu que ele não era nada. Ele reconheceu que ele era um pecador. Então, para de começar a caçar o que o irmão da direita, o irmão da esquerda, o que o pregador da internet, que o pregador da igreja ali, menorzinha, falou. Para de se preocupar com isso aí. Se ele falou alguma besteira que é aquilo que você sabe, ore por ele, velho. Peça para Deus dar sabedoria para ele, para que Deus entre no coração dele e às vezes aplique aquilo que você tem. Ou se não, aquilo que você tem, às vezes não é o certo, às vezes aquilo que ele tem é o que é mais certo. Então, ora pro Senhor, Senhor, o que é certo para mim, o que é certo para ele? Mostra. O celular tá quase descarregado. Tá uma porcaria. Eu tô gravando pelo celular, então tá bem ruim. Eu queria estar gravando pela câmera, mas eu não tenho onde editar. Então, por enquanto, ainda não estou editando, então isso tá nesse problema. Porém, já vai ter edição, né? Não era pra ter edição, mas vai ter edição. Alguns cortes. Bom, já pra finalizar, né? Falar pra vocês. Orem, né? Pelas pessoas que vocês acham que tá fazendo alguma coisa errada. Seja cristão, tá? Não para com esse negócio de ler um versículo bíblico e achar que você sabe a Bíblia inteira. Lê a Bíblia, tá?
Leia, comece por Mateus. Não precisa você começar por Gênesis. Começa por Mateus. Que eu sei que Gênesis é muita coisa ali sobre... Principalmente quando você vai pegar números, né? De Adão teve tantos filhos. E Lameque, Matusalém. E um monte de cara. E você vai ficar ali uma hora perdendo só vendo números. Quer dizer, perdendo não, porque Deus tem algo ali. Se você, às vezes, eu já fui muito ministrado nessa descendência ali de Adão. Muito, muito mesmo. Muito legal. Então assim, fica tranquilo, fique em paz, né? Pegue ali Mateus, leia até 3 João, depois volta, lê Gênesis. Tô dando um exemplo aqui, tá? Você lê da sua forma, mas tente ler dessas formas, entendeu? Aí lê Gênesis, lê todos os profetas lá, lê Reis, Juízes, tal, até chegar nos últimos profetas, até chegar em Malaquias, né? E depois você lê Apocalipse para você ter mais ou menos uma base e um entendimento, que Apocalipse é bem complexo. Mas é isso que eu tenho para falar para você. Leiam a Bíblia. Pare de ficar acusando os irmãos, pare de acusar pastores, pare de sair da igreja por motivos desses, entendeu? É isso, gente. Vou finalizar porque já tá muito longo esse vídeo. Vou ter que dar bastante corte, bastante edição, né? A edição mais básica ali. E é isso, galera. Fiquem com Deus, né? Que Deus te abençoe a sua vida. Vou estar postando as redes sociais agora. Tá liberando aí. Que era já pra ter colocado. Não coloquei, mas vou colocar. Por favor, se inscreve no canal. Dá like, comenta, tá bom? Compartilha com o pessoal aí. Eu vou estar fazendo mais vídeos desse tipo, né? Aliás, eu gosto de estar falando assim, de algumas coisas assim. Eu já vinha queimando meu coração pra fazer vídeos desse tipo, tá bom? Vou estar fazendo mais vídeos. Quero fazer também podcast, né? O pessoal que não sabe podcast, mas eu vou estar explicando no próximo vídeo. Um vídeo posterior aí depois. Tem alguns vídeos pra mim colocar, tá bom? Então logo eu vou estar editando, beleza? É isso aí, gente. Fiquem com Deus, tá bom? É nóis. Falou!